Então, como eu disse, né, eu não anoto nada, então meu voo é totalmente cego mesmo, né? Eu costumo brincar que assim é como se eu tivesse um mapa da África na minha frente. Eu sei mais ou menos que eu vou sair de Dakar e mais ou menos eu quero chegar no Cairo. No meio tem o grande deserto do Saara. Eu, que não sou besta nem nada, eu não conheço o deserto do Saara, inclusive porque o deserto do Saara muda, né? As dunas mudam a todo tempo por causa dos ventos. Então, o que eu faço? Eu monto num camelo. Esse camelo me leva. Ele que vai levando, eu só fico em cima dele. Eu tenho o privilégio de estar em cima do camelo. E muitas vezes, o caminho que ele vai fazer são caminhos que nunca passaram na minha cabeça. Então, claro, eu acho que escrever para mim não é nem descobrir, é começar a descobrir. Porque eu descubro mesmo quando os leitores vêm e falam, nossa, aquela história sobre isso assim, que nunca nem tinha passado na minha cabeça que era aquilo. Ou seja, é a interpretação que vai me dando as chaves para interpretar o meu próprio texto. Seja ela de uma forma acadêmica, seja ela de uma forma oral. E só para terminar, eu gosto muito, Humberto, eu não sei se a história é desse escritor, mas, enfim, fica sendo Faulkner, que você gosta e eu também amo, que dizem que quando ele ganhou o prêmio Nobel, um jornalista foi entrevistá-lo e depois de fazer muita elogio ao texto dele e tal, e ele falou, olha, você me permite, você me desculpa, mas é só uma questão que eu queria falar, eu estou até meio sem jeito, que é o seguinte, eu adoro o que você escreve, mas tem muitas passagens que eu não compreendo. E o Faulkner respondeu, nem eu. Mas essa aventura que é fascinante, né? De você fazer essa viagem. Eu penso, às vezes, num camarada que sai de Lisboa com uma caravela para comprar noz moscada na Índia e descobre um país, vamos dizer, né? No meio do caminho. Né? Essas coisas é que valem a pena. É diferente, radicalmente diferente da experiência jornalística, não da apuração. Quando você se senta para escrever uma reportagem, tá tudo, você sabe tudo, não é? Pode ser também que na elaboração daquilo, na construção de uma frase, te vem uma imagem, não é? Que te leva para um outro lado. Isso pode acontecer em qualquer circunstância. O Antônio Cândido contava do que foi para ele a experiência de ouvir o Oswald de Andrade defendendo uma tese na USP. E o Oswald, que era um cara, era um intuitivo total, era um cara que não tinha uma formação muito sólida, nem uma cultura muito organizada. De repente, ele falando do poeta Lautréamont, ele falou assim, a fratura exposta de Lautréamont, sabe? O Antônio Cândido era fascinado com essa ideia da fratura exposta, aí falou tudo, cara. Na verdade, eu queria perguntar para os dois assim, essa sensação de ser escritor num país de não leitores e um pouco como que aconteceu com vocês, assim, como vocês foram capturados pelo texto, né? Vocês já contaram um pouquinho, mas eu queria saber um pouco mais, assim, como vocês veem as novas gerações de leitores, por onde elas andam, como é que são os fluxos, a paixão pela palavra nas novas gerações e também um pouco como a poesia influenciou vocês. Que poetas, um pouco, eu queria saber um pouco como se a poesia influenciou vocês como cronistas, escritor, enfim, esse ponto, se existiu alguma interseção nesse sentido. E a minha última perguntinha, mais factual, eu queria saber como é que vocês estão vendo essa história dos livros do Paulo Coelho sendo queimados aí na internet? E uma coisa me lembra Fahrenheit 451.
Bom, vou começar pelo fim. Essa história do Paulo Coelho não dá nem para comentar, né? Isso aí é sinal de como que o Brasil caminhou em direção à cultura do ódio, enfim. Então, isso aí é absurdo. Eu vou falar um pouco a respeito de como que eu caí na literatura, e no meu caso foi literal, porque, como eu falei no início, né, a minha família não era de leitores, evidentemente, e eu estudava em escola em Cataguases, minha cidade, porque hoje se fala, né, que antigamente a escola pública era muito boa, e era mesmo. Só que a escola pública antigamente ela não era para todo mundo, ela era para algumas pessoas, não era uma educação universalizada. Então, eu não estudei escola pública, embora eu fosse paupérrimo, eu não conseguia estudar escola pública. Eu estudei numa escola que as pessoas mais antigas vão saber o que é, da SENEC, era a Campanha Nacional de Escola da Comunidade, que eram escolas feitas para aquelas pessoas que não iam continuar estudando. Era só para fazer uma formação básica para ser, no meu caso, lá em Cataguases, para ser operário da indústria têxtil, né? Que eu fui operário, trabalhei numa fábrica que todo mundo sabe o que é, embora não sabia até agora, mas vai saber agora, que é uma fábrica que produz um algodão hidrófilo chamado Apolo, que todo mundo conhece, né? Aquele algodão Apolo, caixinha azul, fabricado, vocês podem olhar lá, a Companhia Manufatora de Tecidos de Algodão em Cataguases. Eu trabalhei nessa fábrica. Então, um dia, meu pai, como eu disse, era pipoqueiro na praça da cidade, e um senhor comprou pipoca com ele e perguntou para mim, eu ajudava meu pai a trabalhar, ele perguntou para mim se eu estudava. E eu respondi que sim. Ele perguntou onde. E eu falei para ele que era nessa escola do SENEC, que era uma escola ruim, que estudava à noite, inclusive. E ele falou, imagina, por que você não estuda no Colégio Cataguases, que era o colégio público da cidade, excelente, realmente de muito boa qualidade. E aí meu pai disse, olha, todo ano eu vou lá, tento uma vaga e nunca consigo. Nunca tem vaga. Ele falou, no ano que vem você me procura que eu vou arrumar uma vaga para o seu filho. Enfim, eu acho que ele estava blefando. Mas o meu pai, que era uma pessoa simples, mas ele foi lá, procurou o senhor lá e descobriu que ele era o diretor da escola, e ele realmente acabou arrumando uma vaga para mim no Colégio Cataguases. Mas veja bem, essa história não é uma história cor-de-rosa, essa não é. Eu fui estudar lá. Só que quando eu cheguei lá para estudar, eu que estudava à noite, fui estudar de manhã, eu me deparei com a seguinte circunstância. Criança, adolescente, pré-adolescente é muito ruim, né? A gente tinha aí 12 anos, mais ou menos. E, de imediato, eles identificaram que eu era um menino pobre no meio de meninos ricos, ou de classe média, ou remediados, como diz o Humberto. E eu passei a ser hostilizado. Na época não existia a palavra bullying, né? Mas é isso, eu fui bullyingizado. E eu comecei a me sentir muito mal na escola, e eu pensei, vou pedir para meu pai tirar dessa escola. Mas, puxa, meu pai tinha feito tanto esforço para que eu fosse para lá, minha mãe também, eles tinham comprado uniforme, não tinham dinheiro. Compraram uniforme, compraram livro, mas a primeira vez que eu tinha livro para estudar, foi não vou pedir. E eu comecei, então, a procurar um lugar na escola que eu pudesse desaparecer, para que ninguém me visse. E eu comecei a frequentar um lugar maravilhoso, nunca entrava ninguém lá, era um lugar escuro, silencioso. E eu todo dia para esse lugar lá, na hora do intervalo das aulas, eu me enfiava lá e ficava quietinho lá. Era biblioteca, né? Ninguém frequentava. Só que, de tanto ir lá, a mulher que estava lá, ela achou que eu estava querendo um livro emprestado e me emprestou um livro, me chamou um dia e me deu um livro para ler. E eu levei esse livro para casa e meu pai perguntou de onde que eu tinha pegado aquele livro, né? Não queria saber de que você trouxe esse troço aqui para casa, isso não é nosso, né? Eu disse para ele de onde eu tinha pegado, que era lá na escola, e que a mulher tinha mandado eu ler o livro e devolver. Então ele falou, então leia e devolva, porque eu não quero nada dos outros aqui dentro de casa. E foi o que eu fiz. Eu fui e peguei, li aquele livro, devolvi para a mulher e ela ficou felicíssima e começou a me dar livros para ler. E eu comecei a me interessar muito por livro. Muito bem. O que essa história tem a ver com como eu entrei na literatura? Quando eu me mudei para Juiz de Fora, para estudar na universidade, eu fui para lá trabalhar como torneiro mecânico, porque eu sou torneiro mecânico de formação, mas quando eu entrei na universidade, eu comecei a ler a literatura com um olhar mais crítico. E comecei a perceber que a literatura brasileira não tinha, e ainda quase não tem, um personagem
que é o personagem de classe média baixa, urbano. A literatura brasileira, no meio rural, ela contempla todas as classes sociais no meio rural. Mas no meio urbano é curioso, porque ela tem classe média alta, classe média média, pula, e tem digamos, o lumpen, ou os marginalizados. Mas a classe média no meio aí não tem praticamente. E como eu venho de uma família de classe média baixa, eu falei, bom, já que ninguém escreveu sobre isso, eu vou escrever. Então, eu passei 20 anos da minha vida estudando para tentar entender como que eu poderia escrever sobre isso, porque, para mim, não fazia muito sentido, eu não queria, de forma alguma, fazer literatura naturalista ou neonaturalista. Eu tenho horror à literatura naturalista. Então, eu tentei entender como que eu poderia escrever sobre a classe média baixa sem cair nessa armadilha de fazer aquela literatura populista, aquela literatura lírica que vê o pobre ou a classe média baixa liricamente, né? Então, foi assim que eu entrei, foi assim que eu entrei na literatura pela porta de trás. Até hoje eu estou lá na porta de trás, estou na cozinha. E, só para terminar, você falou da poesia, e a poesia foi fundamental para eu compreender como escrever sobre classe média baixa sem cair no naturalismo. A poesia, para mim, ela serve de mediação. Então, assim, os meus textos são encharcados de poesia. É prosa, claro, não é prosa poética, eu não escrevo prosa poética, mas, com certeza, os meus textos são encharcados de poesia, porque é a poesia que permite que eu conte as histórias que eu conto. Se não fosse a poesia, eu não conseguiria contar. Então, eu sou um leitor assim ávido de poesia. Todos os meus livros, sem exceção, têm como epígrafe um poema, um trecho de um poema. Então, quem são os seus poetas? Quais são os seus poetas? O meu poeta preferido é o seu, Drummond. Eu amo Drummond, eu acho o maior poeta da língua portuguesa e um dos maiores poetas da literatura universal, né? Eu acho ele... Agora, eu gosto muito do Murilo Mendes também, falando da poesia brasileira, né? Do nosso queridíssimo, e hoje não lido mais, Alfonso Guimarães, um grande poeta, maravilhoso poeta. João Cabral de Melo Neto também, acho um poeta magnífico. E gosto demais de uma poeta também que é muito subvalorizada no Brasil, que é a Cecília Meirelles. Uma grande poeta e que, infelizmente, não é dada a ela o tamanho que ela tem, né? E o Bandeira, que é o Bandeira. Né? Para mim também a poesia é uma leitura indispensável. Eu acho que eu leio mais poesia do que qualquer outra coisa. E, sobretudo, Drummond, e não porque agora esteja empenhado Eu tive a encomenda e estou fazendo aqui, a duras penas, uma biografia de Drummond. Mas Drummond, para mim, assim, ele não está num panteão, nada disso, não. O Drummond é um camarada também sentado ali no meio-fio, ao meu lado. Ele é o cara que falou mais coisas que eu não dou conta de falar. Ele resolveu para mim, ele iluminou muito mais coisa do que outros poetas, né? Mas eu leio muito o João Cabral. O João Cabral, para mim, foi uma experiência difícil. Eu tentava entrar por ali, eu estava numa fase de ler muito Vinícius, né? E aquele Vinícius do começo, mais derramado, um pouco mais meloso, né? E o João Cabral, aquela coisa contida, né? Essencial, não tem nada sobrando ali no João Cabral. Isso me fascina, sabe? É uma coisa de ourives, né? E as novas gerações de leitores? Onde moram? Não, engraçado. É muito difícil me aparecer alguém jovem dizendo: eu estou lendo você, sabe? Só complementar, então, Humberto, assim, quando você vê, mesmo nessas oficinas de escrita, né? Em geral, a idade média das pessoas que estão lá é alta. Nos clubes de leitura, em geral, é tudo gente mais velha. E isso pode ser um péssimo sinal de que não está havendo uma renovação dos leitores, né? Gostaria de perguntar para os dois como é que eles fazem todos os dias, como eu faço, para escrever um novo texto todo dia. Há mais de 50 anos, sou repórter, escrevo todo dia, agora colunista.
assunto não falta, todo dia tem um monte de assunto. Como é que eles fazem para escolher os assuntos? E a segunda pergunta para os dois é como é que eles reagem aos comentários dos leitores. Eu estou impressionado com a estupidez, com a ignorância, com a boçalidade das pessoas que leem o que a gente escreve. Acho que nem leem, né? Ou só leem o título e tal. Como é que eles reagem a isso? Como é que eles lidam com isso? A busca do assunto, né? Eu queria explicar uma coisa. A escolha do assunto. A escolha do assunto. Uma grande dificuldade que eu tive quando eu passei a ser um cronista, e eu sou um cronista temporão, né? Eu entrei nisso já tarde, eu sou, aliás, um cara das experiências mais temporonas, né? Eu estava disposto a não ser jornalista. Eu não queria que a minha crônica fosse tivesse muita ligação com o jornalismo. Eu mantenho isso até hoje. Isso me custa muito comentário, muita crítica. Por que eu não estou escrevendo? Por que eu não estou dando uma bordoada no Bolsonaro ou nisso, naquilo? Não é? Não que eu não pense, não que eu não tenha uma opinião aí muito firme a respeito dessas coisas. Eu procuro, então, fugir um pouco à pauta do dia, sabe? E é complicado. Você pegar uma contramão ali, eu não sei, aí entra os caderninhos, sabe? Eu dou uma espiada nos caderninhos, eu rumino bastante, eu demoro a sentar para escrever, eu não atraso um minuto na entrega, mas eu demoro, eu escrevo na última hora quase. Eu dependo muito desse carretel de linha bem preso lá em cima na hora de fazer. Com que conversa eu quero chegar no leitor? Como é que vou levar essa conversa? Não é? E puxo, às vezes, coisas que não tem nada a ver. Gozado, quando às vezes eu enveredo um pouco mais para a política, eu arranjo encrenca. Eu não fujo da encrenca, não, mas eu arranjo encrenca. Vou dar um exemplo aqui. Na madrugada em que o Congresso Nacional estava decidindo processar a Dilma, tirar a Dilma, eu estava escrevendo a minha crônica e, por uma coincidência, naquele dia eu tinha recebido uma foto velhíssima de uma festa de 15 anos em Belo Horizonte. Aqui eu estive presente. E alguém mandou para mim uma foto que tinha 4 meninas, e eram 4 lá do meu bairro, e uma delas, a Dilma Rousseff. E eu me lembrei, então, daquela festa, isso na noite que ela estava sendo julgada lá. Eu me lembrei da festa e me lembrei que lá estava uma outra mulher mineira que muito me impressionava e impressiona, que era Ângela Diniz, que era uma moça que foi assassinada por um amante dela e que, aliás, objeto agora de um trabalho de reconstituição muito legal, a vida dela, a tragédia dela. E eu fiz uma crônica em que terminava dizendo daquelas 2 mulheres que foram abatidas, uma com não sei quantos tiros, outra com não sei quantos votos. Eu recebi uma enxurrada de reclamações, de ofensas, de gente que falava assim: eu lia você até agora, nunca mais vou ler, e papapá, papapá. Agora, em geral, eu não posso reclamar, não. Em geral, os retornos são positivos. Dá um certo medo, às vezes, será que estão elogiando pelo motivo errado, né? Eu me lembro de um escritor, eu fui amigo de um escritor peruano que morreu, chamado Manuel Scorza. Eu entrevistei ele em Paris, quando eu morava lá, acabamos fazendo uma camaradagem, e um dia ele se queixava das agruras de ser escritor. Eu falei: pô, Manuel, você é um cara tão elogiado. Ele falou assim: você não sabe o que está dizendo, o elogio pode ser um dos modos da incompreensão. Sabe? Tem essa coisa também da pessoa te elogiar pela razão errada, né?
Ricardo, eu não tenho nada a dizer sobre isso, porque primeiro que quando eu escrevi no El País, entre 2013 e 2018, e lá, sim, né, tinha essa enxurrada de pessoas absolutamente estúpidas, mas eu me dava o privilégio de não ler. Eu não lia os comentários, não lia. Eu acho que era o Guimarães Rosa que eu não sei, o Humberto que deve saber melhor, que colecionava as críticas aos livros deles, e as críticas que eram contra eles, ele pregava de cabeça para baixo, né? Isso. Não é isso, né? Então, Exatamente. assim, que é uma maneira de você não ler, né? Você não vai ficar lendo uma coisa de cabeça para baixo. Então, eu não lia, né? E eu não tenho rede social, né? Eu não participo, nunca participei de nenhuma rede social, nem de Instagram, nem Facebook, nem nada. A única coisa que eu tenho é um blog, mas é um blog chama Lendo os Clássicos, que são resenhas que eu escrevo dos livros que eu estou lendo. Mas eu coloquei lá que você não pode comentar. Então, assim, tem uma forma de você não tem como você comentar. Nem para fazer elogio, Humberto, porque aí pode fazer um elogio pelos motivos errados. Então, eu prefiro que não tenha comentário. Então, eu acabo, claro, é inevitável, você esbarra nesse tipo de coisa, mas, Ricardo, esse é o Brasil que nós vivemos hoje. É o Brasil do obscurantismo, infelizmente. Tem uma pergunta para Humberto e depois duas brevíssimas perguntas para os dois. Humberto, eu acho que eu posso estar equivocada, mas eu sinto que a crônica no Brasil tem uma tradição muito grande, muito forte. E tem um vínculo muito grande também do cronista com escritores, com a literatura, para além da crônica. Então, um pouco, talvez, você comentar isso, porque E aí eu convido todo mundo, o Humberto falou muito rapidamente, mas desse projeto, eu coloquei aqui embaixo o link no bate-papo, que é o Portal da Crônica Brasileira, que ele é o curador no Instituto Moreira Salles, que é assim, gente, vocês vão entrar lá, vocês vão ficar viciados, é uma coisa que é ali o Antônio Maria, mas Clarice Lispector, enfim, tem ali mais de uma dezena de cronistas, e a gente vê a qualidade da crônica brasileira. Então, se você pudesse refletir um pouco sobre isso, e tem também paralelos com outros países, evidentemente há de ter, mas eu acho que isso é uma coisa muito brasileira, ali a sorte que a gente tem de ter tido e ter ainda imensos cronistas com uma qualidade absoluta e que depois, ou ao mesmo tempo, nos brindavam também com uma literatura de muito grande qualidade. Aí duas outras observações e perguntas para os dois. Uma a Marisa já perguntou, mas eu acho que eu gostaria de explorar um pouco mais. Ainda que o Roberto sempre diga que é um mineiro migrado, lá para São Paulo há várias décadas, eu sinto em vocês dois uma presença muito grande de Minas Gerais e da mineiridade. Então, talvez comentar um pouco isso, se vocês concordam comigo. E depois, a última, no confinamento, eu pessoalmente, estou no dia 204, confinada. Saí 3 vezes da minha casa. É meio maluquice, mas enfim, cada um, eu estou assim. E assim, a arte, a literatura, e a arte de uma forma geral, tem sido, assim, eu acho, a maior companhia, a melhor companhia. É o que salva, nesse momento, a mim, e sei que há muitos. E aí a minha curiosidade, o Luiz falou que ele continua ali, 6h30, 10, todo dia escreve. Humberto também, de vez em quando, deve pegar lá a biografia do Carlos Drummond de Andrade, que tomara que a gente receba ela logo. Mas, assim, e para o criador? Como é que é essa coisa de estar confinado? Estar meio alijado do mundo, nessa coisa suspensa? Fiquei curiosa de saber que efeito isso dá para a criação. A crônica é uma importação que nós fizemos da França lá em meados do século XIX, e aqui ganhou uma cara brasileira. A comparação que eu faço é com o futebol.
nós não criamos o futebol, mas nós demos a ele uma cintura que os ingleses não tinham. Estou falando de um futebol que talvez até não corresponda ao de hoje. Ganhou uma carinha brasileira e isso é manjado, que eu estou dizendo. E, sobretudo, na mão do Rubem Braga, isso ganhou uma importância. Não por acaso, porque o Rubem Braga também é um caso muito raro de sujeito que é cronista, é monogamicamente cronista. Em geral, a crônica o cronista é um sujeito que tem uma outra atividade, ele é um romancista, por exemplo, e ele, historicamente, é isso. E ele faz uma crônica para melhorar lá um pouco o orçamento doméstico dele, para resolver os problemas dele. E há pouquíssimos casos de pessoas que são monogamicamente cronistas. Eu diria o Antônio Maria também, e o Rubem Braga. Agora, quanto ao mais, o Rufato responderá por mim. Eu acho que eu sou um dos raros escritores que não estão fazendo diário de quarentena e nem escrevendo sobre quarentena. Eu continuo trabalhando no livro que eu tinha começado em novembro. E assim, na verdade, esse isolamento social é uma coisa muito minha. Eu sempre fui uma pessoa isolada socialmente, seja do ponto de vista de não pertencer à classe social a qual eu pertenço hoje, então já sou isolado socialmente, seja também a minha própria forma de me relacionar com as outras pessoas. Então, assim, a rigor, a única coisa que mudou para mim é que antes, até o ano passado, eu passava praticamente metade do ano fora do Brasil e metade do ano no Brasil, por conta dos livros, etc. e tal. E que era a minha fonte de renda, na verdade, porque são pagos, essas coisas todas. E que agora eu perdi essa fonte de renda. E perdi essas viagens todas que eu faço. Mas em termos assim, de isolar, o escritor ele tem que se isolar. Escrever é algo absolutamente solitário. Eu me lembro que eu acho que é no John Fenton, se não me engano, que é no Pergunte ao Pó, que tem uma cena muito interessante que em algum momento ele percebe, porque ele vai, ele se muda para participar das festas e da vida, e de repente ele descobre que não, sabe? As pessoas estão participando da festa e ele está lá escrevendo. E quando ele se coloca na situação, o editor dele fala exatamente isso: olha, você é para isso, as outras pessoas vão se divertir, e você vai falar que elas vão se divertir. E então, se o Eugênio me permitir, eu queria só, para terminar essa fala, a única coisa que eu escrevi durante todo esse tempo de pandemia, de isolamento social, foi um poema que você conhece, mas que eu queria, se o Eugênio me permitir, é curto, que é um pouco como eu me sinto hoje no nosso momento histórico e momento, digamos assim, de profunda, não sei nem o que dizer, para mim, de profunda desesperança. É curto, tá? Então eu não vou tomar muito tempo, não. Que ele se chama 05/20, mas eu descobri que muita gente achava que era o 5º poema de uma série de 20, então eu mudei o título para maio de 2020. Porque senão fica esquisito. Vamos lá. É assim: exilado entre as 4 paredes do meu quarto, tendo por única companhia o silêncio ancestral dos meus gatos, acompanho imperturbável o naufrágio lento do imenso barco que outrora eu chamava utopia. Sei que por detrás das cortinas da janela há rangidos, gritos, alvoroço, mas meu corpo se recusa a ir até ela, pois sondar o insondável não traria de volta o meu querê-la, e aguardo calmo a água me alcançar o pescoço. Eu idealizei futuros impossíveis, até quis abraçar as multidões, amar o estranho, mas tudo que aqui finquei, toda a raiz, mostrou-se frágil, inviável. Percebo tarde demais que naquele país nada mais resta, nada ficou, nem mesmo o sonho. Lembrei da frase que já, como várias
temas já foram tratados, do que o Padura fala, que o escritor é um armazém de memórias, das suas e dos outros, dos alheios, né, que constroem a vida. Eu acho lindo e essa linha, né, que também o Werneck colocou, desse fio de Ariadne que conduz a escrita. E eu queria falar um pouco também, acho que vocês já mencionaram, mas aproveitar esse gancho da questão da circulação dos livros, né, desse pacto com o leitor, que se estabelece a cada momento, a cada relação, e também da questão da incompreensão que vocês mencionaram, mas trazendo pelo nosso oxigênio mental, que é o humor, né? Como vocês acham que não consideram que não é possível mais usar a ironia porque as pessoas não compreendem? Queria que vocês falassem, porque é uma percepção, né, dessa realidade. Se vocês, não, vou permanecer usando né, o arsenal do humorista, como diz o Gombrich, né, essa relação da escrita, e tratando a questão da ironia, né, que é eu falo sempre, é o estalo mental, né? Vocês acreditam ainda desse recurso, né, seja possível? E queria agradecer demais. O Werneck colocou a Simão Álvares, né, a minha rua, eu moro há séculos aqui, para a gente, brincando, eu sei que tem a Confraria das Perdizes, mas é esse res do chão, né, que nos traz, que o Cândido fala tão bem, né, é esse dia a dia, essa costura, e que às vezes eu tenho a impressão que as sutilezas da ironia não são mais possíveis de serem utilizadas. Era isso. Olha só, se eu for impedido de usar o bom humor, o humor, né, a ironia, isso para mim é a morte, porque eu sou uma pessoa assim, sabe? O meu modo de ser é esse aí, faz parte, e não teria, para mim seria absolutamente impossível, né? E depois, me lembrei agora de um poeta, eu não sei se é Augusto dos Anjos, que ele falou da ironia, uma coisa das minhas leituras lá de adolescente, né? A ironia é o pudor da razão diante da vida. A ironia, algum de vocês se lembra desse verso aí? Isso para mim é uma coisa, e é isso mesmo, sabe? Isso eu vejo menos como uma coisa corrosiva do que como uma coisa iluminadora. Para mim é fundamental. Então, André, eu penso o seguinte, que a literatura é o espaço da liberdade. Então, assim, eu não abro mão dessa liberdade, sabe? É a liberdade de você criar, sabe? O escritor, eu penso que o escritor, ele é o tempo todo ele tem que ser o outro, né? O lugar do escritor é o outro. Eu, quando estou escrevendo, por exemplo, mesmo quando eu estou escrevendo algum texto que aparentemente é autobiográfico, não sou eu. Não sou eu. Ou seja, eu estou sempre no lugar do outro, né? Então, assim, se eu for abrir mão, ou se eu começar a pensar em escrever, tendo na minha cabeça uma espada que vai me cortar a cabeça, se eu não fizer determinadas concessões, eu paro de escrever, mesmo, de verdade. Se amanhã alguém disser para mim, olha, você não pode escrever sobre determinados assuntos, fala, tudo bem, eu não escrevo mais. Porque, assim, se você abre mão dessa liberdade, você está abrindo mão, na verdade, da literatura. Está abrindo mão, na verdade, da coisa mais importante que tem, no meu ponto de vista, que é a liberdade de criação, né? Então, assim, realmente, eu confesso para você, André, que em momento algum é uma preocupação que existe na minha cabeça. Nenhuma, é zero. Quando eu estou escrevendo, a única coisa que eu tento ser fiel é a história que eu estou contando, é a verdade do meu texto. Se a verdade do meu texto incomoda outras pessoas, paciência. Eu queria acrescentar uma coisa sobre isso aí, com o risco de parecer a vocês uma pessoa alienada, que não sou. Eu, quando escrevo,
eu não estou pensando no leitor. Estou escrevendo essa coisa, vou dizer tal negócio agora, vou fazer tal número aqui para a arquibancada. Nunca. Eu acho assim, que é como, de certa forma, é como se eu escrevesse para mim, e essa fosse a maneira de dar o melhor de mim. Se me satisfizer em alguma medida aquilo que eu estou fazendo, eu tenho, então, a esperança de que aquilo faça o mesmo com o eventual leitor. Sabe? Não é alienação, não estou fora do mundo. Mas, ao contrário do jornalista que eu fui, né? Eu não penso, nessa hora eu não estou pensando no leitor. Estou pensando na melhor maneira de dar um recado. Aí sim, uma garrafinha jogada ao mar, sabe? E tem também sem a preocupação de um certo didatismo que tem no jornalismo. Para mim é muito difícil me desvencilhar do jornalista. Mas, Humberto, se é alienação, somos dois, então, porque eu penso exatamente como você. Eu queria apenas que o Rufato e o Humberto falassem alguma coisinha sobre a relação entre o texto e o texto escrito, o texto literatura, o texto arte, o texto em que a forma, né, o como dizer as coisas, o como contar, né, é mais importante ou tão importante quanto o próprio conteúdo. Isto, para mim, é arte, né? Essa busca do artista em todas as formas de expressão, de buscar o arcaico. No caso da literatura e da literatura brasileira, né, buscar a oralidade. Já se diz que há uma literatura oral. É questionável esse conceito, mas eu acho que é válido a reflexão, porque uma das matrizes, ou as duas nossas matrizes, vêm, né, dessa cultura oral, que é a indígena e dos nossos irmãos, nossos pais, mães, né, que vieram da África. Então, quer dizer, nós temos aí um grande romance, que para mim assim, é um modelo dessa busca, que é Grande Sertão Veredas. Então, eu noto que há uma literatura de resistência, uma literatura que vem do Brasil, que estava tentando, né, se firmar no contexto internacional como um produtor de grande arte. E, de repente, nós caímos numa sociedade atual, que nós vemos, em que o visual, né, é muito importante, o visual se impôs, né? E parece até que há escritores que não escrevem para ser lidos, escrevem para serem assistidos. E um escritor que escreve uma novela, um romance, e um leitor vem e diz assim, olha, puxa, isso aqui dá um filme, né? Isso aqui dá um filme. Vem como um elogio isso aí, né? Isso para um escritor que busca, né, esse artesanato da linguagem, a valorização, né, da palavra, né, a palavra atemporal, a palavra que busca o humano, né, pode ser até o elogio, né, um elogio fora de propósito, como já se falou aqui. Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso, como ser um escritor, na acepção grandiosa do termo, o artista da palavra, né, o demiurgo da palavra escrita, né, e numa sociedade altamente visual, em que o marketing, a propaganda, né, foi buscar em formas artísticas, né, a expressão para o mercado. Como é que fica isso? Deixa eu só falar uma coisinha. Você falou no Grande Sertão Veredas, você pegou assim, um exemplo maravilhoso do que é, para mim, algo em que a maneira de contar, o modo de contar é tão importante quanto o conteúdo. Se você pegar aquilo, você não consegue traduzir aquilo facilmente para uma outra linguagem. Tanto que se já se fez cinema em cima do Grande Sertão Veredas, não foi uma coisa... Não ficou à altura. Assim como jamais se fez cinema em cima de Scott Fitzgerald, acho eu, que tivesse a altura daquela riqueza verbal dele.
É fácil você fazer com Hemingway, por exemplo. Você pode dar uma desossada, você tem aqui história, aí você vai lá e conta aquela história. Né? Se você fizer isso com o Grande Sertão Veredas, você transforma a história de um... Você barateia aquilo vira um outro negócio, desaparece a magia daquilo, sabe? Exato, que outro dia eu estava conversando com uma amiga, até conhecida de vocês, não permito não dizer o nome, e ela é indignada com o Grande Sertão Veredas, porque ela acha que o Guimarães Rosa medrou, foi a expressão que ela usou no final ali, você entende? Ele não teve peito de fazer uma coisa abertamente gay ali, em que não é, o Diadorim fosse realmente um homem. Não é? Eu acho que, se fosse assim, desmontava o romance. Eu queria fazer essa observação, como é importante a maneira de dizer, o jeito que você conta. Você pega um fato que aconteça à vista de todos nós aqui presentes e tal, cada qual vai contar aquilo de uma maneira, sabe? E cada qual com seu olho. Isso, para mim, é que é importante. Aí o Drummond me socorre mais uma vez. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver. Eu acho que a coisa mais singular que uma pessoa pode ter é esse seu modo de ver. Não há, não houve e não haverá o modo de ver de Nicodemo Senna. Você entende? Então, por que não explorar radicalmente essa singularidade? Sabe? É a única coisa que eu acho que nos torna singulares mesmo. E é por aí que eu acho que a gente precisa apostar. Bom, Nicodemos, como eu disse, sinceramente, quando eu gosto de pensar, não sei se consigo, eu gosto de pensar que eu faço literatura. Ou seja, literatura, para mim, é uma forma de expressão, de linguagem, de ritmo, que não tem nada a ver com cinema, que não tem nada a ver com teatro, que não tem nada a ver com nenhuma outra forma de expressão. Eu gosto muito de pensar que o discurso literário ele tem uma característica que é muito interessante, porque o discurso literário ele abrange todos os outros discursos. No discurso literário, você abrange o discurso sociológico, antropológico, psicanalítico, psicológico, econômico, o que você quiser. Mas ele não é nenhum deles. Ele é discurso literário. E quando ele abre mão de ser discurso literário, aí ele deixa de ser discurso literário e vai ser discurso sociológico, discurso antropológico, ou seja, não é literatura. Então, eu gosto muito de pensar que essa apropriação do mundo, com essa singularidade que o Humberto falou, ela se dá por meio da linguagem. E a linguagem literária é a linguagem literária. O discurso literário é discurso literário. Então, assim, não me fascina e nem me interessa, né, como que outras pessoas, outros escritores se fazem abrem mão desse discurso literário. Eu não abro. Eu, assim, eu sou escritor de pouquíssimos leitores, eu tenho meia dúzia de leitores, mas eu creio que essa meia dúzia de leitores que eu tenho são leitores de literatura, né? E eu fico muito feliz com isso, né? De ninguém chegar para mim e falar assim, isso aqui parece cinema. Eu acho que não. Você pode até adaptar para o cinema, mas não parece cinema, parece literatura, né? É o seguinte, deixa eu contar uma coisa rápida. Eu gosto muito de redação, gosto muito de jornalismo. Tive, nesse campo, uma vida muito feliz. Me sinto presenteado. E, às vezes, eu penso que eu vivi um mundo que acabou, que nunca mais vai ser o que era. O pai do Werneck, o Hugo, gostava de passarinho, o meu também. E o pai do Werneck soltava os passarinhos, daí o negócio espalhador de passarinhos. Sim. Mas muitas vezes eu pensei no jornalista como um passarinho de gaiola. Ele canta bonito, mas se você tira ele da gaiola, ele fica completamente desorientado. A gaiola era o emprego, a empresa,
passarinho canta soberanamente, mas ele sem aquele emprego que é a prisão dele, sem aquela gaiola, ele já é extinto no instante em que sai da gaiola. E nós estamos perdendo isso, vamos perder isso, velozmente. Que imagem maravilhosa, Eugênio. Werneck. Maravilhoso. A outra coisa que eu também penso do jornalista e que tem uma coisa de extinção também é o samurai, que é destemido, é disciplinado, tem a devoção da vida, mas servia a um senhor. Na verdade, era uma liberdade mediada, uma liberdade. É também uma comparação de extinção. Aí o Rufato veio e falou dos apartamentos que não tem lugar para livre, e é isso mesmo. Eu lembro a primeira vez que vieram os reality shows para o Brasil, e eu escrevi em algum lugar que era a casa dos artistas, mas a gente não via um livro no cenário. E o Marcelo Paiva deu uma tirada de sarro na minha cara. Falou assim, você queria o quê? A casa dos intelectuais? Que já era uma coisa atípica, uma pessoa ter um livro, né? E aí nós lembramos do Fahrenheit 451, o negócio da queima dos livros, dos jornalistas, na casa dos artistas, nos passarinhos de gaiola. É muito possível, sim, que a gente esteja numa transição, num portal do tempo, num portal da história. Nada, ou muito pouca coisa vai restar, tudo vai ser muito diferente. Existe uma inteligência artificial ganhando densidade e vai conseguir escrever coisas, já consegue escrever artigos de opinião, consegue fazer pintura, consegue compor músicas, consegue... já se discute direitos autorais de robôs ou de devices de inteligência artificial. Então, esse é um cenário, uma coisa que eu sinto muito presente. A pandemia acentuou uma prescindibilidade do corpo. Os encontros podem ser todos virtualizados e tudo. E a literatura aí, talvez, né? Muitas vezes já vimos anunciada a morte da literatura ou o confinamento da literatura, muitas vezes. Mas talvez essa não seja uma vez como todas as outras. O relato autoral, tudo isso está muito ameaçado, eu sinto, pelo menos. E eu, quando sinto isso, eu não sinto revolta, eu sinto mais gratidão pelo que eu pude viver e pelo que eu pude conviver com pessoas tão geniais como Humberto Werneck.